Fala galera do Explica Enem, então vamos continuar a partir da aula de funções logarítmicas a fazer as questões de funções logarítmicas. Partindo delas, vamos começar com uma questão do Enem, utilizada na prova presidiária de 2019. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Este jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento que ela atinge a sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H é igual a 5 vezes log de T mais 1 na base 2, em que T é o tempo contado em dia e H a altura da planta em centímetros. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dias, ela alcançará a altura máxima? Então, vamos pensar que essa questão ele deu uma função da altura em relação ao tempo, e essa função é uma função logarítmica, porque o tempo está dentro do logaritmando. Tá. E o que ele disse? Basicamente, ele disse que existem dois tipos de alturas, né? A altura até o jardineiro em colocar as plantas à venda e a altura do rapaz que comprar até a planta chegar na altura máxima. Então, dito isso, vamos pensar nessas duas alturas como os dois valores de y dessa função. 30 e 40 centímetros, certo? 30 e 40 centímetros. Tá, já que a gente começou a pensar nos dois valores como as duas alturas, os dois valores de y, então vamos fazer o seguinte, vamos substituir o de 30 e descobrir em quanto tempo a planta, do momento que ela brota, ela chega em 30 centímetros. Substituindo o valor de 30 no h, na função, a gente tem 30 igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2. O que a gente consegue fazer? A gente consegue passar o 5, que está multiplicando o logaritmo, para o outro lado, dividindo. Vai deixar 6 é igual a log de t mais 1 na base 2. Fazendo agora o giro do logaritmo, que se você assistiu a aula do Murilo, você está muito ligado de como é que funciona. Você tem 2 elevado a 6 é igual a t mais 1. Beleza. 2 elevado a 6 é um número fácil de fazer. 64 menos 1 dá 63. Esse é o tempo em que a planta chega, do momento que ela nasce, ela chega em 30 centímetros. Agora, vamos pensar em como a gente faz para calcular o tempo da planta do momento que ela nasce até o momento que ela chega em 40 centímetros. Ou seja, vamos substituir o h por 40. Substituindo o h por 40, a gente tem a mesma função e vamos resolver basicamente do mesmo jeito. Pega o 40 e divide por 5, que tem 8, que é igual a log de t mais 1 na base 2. Fazendo o giro do logaritmo, você tem 2 elevado a 8 é igual a t mais 1. 2 elevado a 8 vai dar 256. 256 menos 1 dá 255. Aí, beleza. Temos o tempo em que da planta nascer até o momento que ela é vendida, que é 63 dias, e do momento que ela nasce até o momento em que ela chega na sua altura máxima, que é 255 dias. Dito isso, agora a gente só precisa saber em quanto tempo ela alcança a altura máxima depois que ela é colocada à venda. Então, é o valor de dias entre 63 e 255. Fazendo essa subtração, a gente tem 192. Nossa resposta é a letra D de dado. Tá, agora a gente vai trabalhar com liga metálica e talvez essa questão tenha um pouco mais de raciocínio, certo? Vamos ler ela com calma. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. Então, a cada 30 minutos, essa liga metálica sai de 3.000 e vira 3.000 menos 1%. Aí, depois de 1 hora, é 3.000 menos 1% menos 1%. Depois de 1h30, é 3.000 menos 1% menos 1% menos 1%. Tá.
use 0,477 como aproximação para log de 3 e 1,041 para aproximação para log de 11. O tempo decorrido em horas até que a liga atinja 30 graus Celsius é o mais próximo de. Tá. Essa questão é um pouco mais difícil, eu vou precisar de um pouco mais de espaço para fazê-la, certo? Eu vou passar o slide, mas eu quero começar a questão com todo mundo com um raciocínio de a cada 30 minutos a liga vai perder 1% da sua temperatura. E se a gente estudar a parte de porcentagem direitinho, como a gente já viu, você sabe que uma perda de 1% significa que você está multiplicando a temperatura inicial por 99%, ou 0,99. Então, se eu considerar que a temperatura que eu quero chegar é de 30 graus Celsius, eu posso escrever uma função, inclusive uma função exponencial, não uma função logarítmica, mas eu posso escrever uma função exponencial de tal forma que a nossa temperatura final vai ser 30. Aí como é que funcionaria essa função exponencial? Se você voltar lá para a aula de funções exponenciais, você consegue perceber que uma função exponencial era sempre o número que vai estar elevado ao expoente x, que a gente quer descobrir, que no caso vai ser o nosso tempo, vezes um valor inicial, que no caso é a nossa temperatura inicial. E isso tudo vai dar o nosso y. De maneira pragmática, a nossa função exponencial pode ficar mais ou menos assim. A nossa temperatura é igual a 3.000 graus Celsius. Por que 3.000? Porque o 3.000 é o valor inicial. Vezes 0,99. Por que 99? Porque se perdeu 1% e elevado ao tempo. Aí, qual foi a manobra matemática que eu fiz? Eu pensei, se a gente usar o tempo em minutos, a gente divide ele por 30, e dividindo ele por 30, teve-se o ciclo de 1%. Ou seja, se se passar 30 minutos, quando a gente substituir o 30 nessa função, a gente vai perceber que vai ficar 30 sobre 30, que vai dar 1, e a gente vai ter justamente os primeiros 30 minutos com a perda de 1% dos 3.000 graus. Aí, ok, beleza, até aí é tranquilo. Então, se eu pensar em 60 minutos, que é 1 hora, você vai ter 60 sobre 30, que é 2, e é justamente cortar 1% duas vezes. É você tirar 1% do 3.000 e depois tirar mais 1% do que sobrou. E beleza, temos a nossa função exponencial. Só que o que a gente quer descobrir não é... O que a gente quer descobrir é o tempo, não é a temperatura. Vamos substituir a temperatura que a gente tem, que a gente quer descobrir, a temperatura final que a gente quer ter, que são os 30 graus Celsius. Substituindo essa temperatura, a gente tem isso daqui. Beleza. Agora ficou fácil, né? Conta fácil danada. Um negócio bonito desse. E tá todo mundo olhando pra mim pensando, meu Deus, esse moleque é louco. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Essas contas são realmente mais chatas. Certo? Então, vamos tentar fazer um malabarismo matemático aqui para ter contas mais fáceis de acordo com o que a gente tem. E se a gente voltar para o que a gente tem, a questão nos deu o log de 3 e o log de 11. Então, se a questão nos deu log, vamos usar log. Vamos jogar log dos dois lados. E o que acontece quando a gente joga log dos dois lados? Eu joguei log do lado esquerdo e log do lado direito. Lembrando, quando é que a gente pode fazer isso? A gente só pode fazer isso quando você fizer o log para todos os elementos dos dois lados. Eu joguei o log para o 30 e joguei o log para o 0,99 elevado a t sobre 30 vezes 3.000. Certo? Tipo, o log apareceu para todo mundo. A gente consegue quebrar esses logaritmos de acordo com as propriedades que o Ximenes ensinou para a gente semana passada. Semana passada não. Algumas semanas atrás. Como é que a gente quebra? A gente pode quebrar assim. Log de 30, a gente pode pensar que é um log de 10 vezes log de 3. Log de 0,99 e log de 3.000. Lembra qual é a propriedade? A propriedade é quando você tem uma multiplicação no logaritmando, uma multiplicação aqui, você transforma essa multiplicação em soma de logaritmos. Então,
eu tinha esta multiplicação aqui, que foi transformada na soma desses dois logaritmos, e tinha a multiplicação do 30, que foi transformada na soma de 3 com 10. Dos logaritmos de 3 com 10. Tá, beleza. Ah, agora tem gente que não entendeu ainda. Vamos pensar o seguinte, log de 3, a questão já deu. Log de 10, a gente sabe, quem é esperto, que é 1. Por quê? Por que é 1, Breno? Porque log de qualquer número na mesma base é sempre 1. O log de 0,99 a gente pode deixar em stand-by um pouquinho. E o log de 3.000 a gente pode usar a cabeça e pensar que é log de 3 mais log de 1.000. Por quê? Porque 3.000 é 3 vezes 1.000. Sendo 3 vezes 1.000, separa a multiplicação e fica 3 mais 1.000. Tendo isso em vista, a gente tem essa confusão toda. Breno, eu ainda não saquei o que diabo você fez com esse 0,99 elevado a t sobre 30. Tá, vamos pensar o que eu fiz com esse 0,99 elevado a t sobre 30. O t sobre 30, a gente usa a propriedade para jogar para frente do logaritmo. Ela veio para cá, ó. E 0,99, eu penso em 0,99 como uma quebra de log de 11 mais log de 9 dividido por log de 100. Por quê? Porque, justamente, tipo, se você pegar 9 vezes 11 vai dar 99, e se dividir tudo isso por 100 dá 0,99. Como a gente está trabalhando quebrando ao máximo possível, eu ainda pensei em transformar 9 em 3 ao quadrado. Assim, o 3 ao quadrado pula para frente e se transforma em 2. 2 vezes log de 3. Assim a gente tem essa ruma de logaritmo, que basicamente todos eles são fáceis de descobrir ou o valor já foi dado. Então, facilita muito a nossa vida, porque 0,477 mais 1 dá 1,477. Log de 11, a questão já deu. Log de 3 é o 0,477, então a gente só precisa multiplicar por 2. E o log de 100 é 10 ao quadrado, que é 2. Log de 3 a questão deu. E log de 1.000 é 10 ao cubo, que é 3. Se a gente substituir tudo isso, a gente vai ter isso daqui, ó. As contas ficaram muito mais fáceis, porque agora a gente só tem soma e subtração de números decimais. E a partir disso, a gente tem 3 mais 0,47. A gente pode juntar e jogar para o outro lado. Ficaria menos 3,477 mais 1,477, o que dá menos 2. E podemos juntar, realmente isso aqui, gente, é fazer conta, certo? Fazer conta manual mesmo, não tem muito segredo. Fazendo todas essas contas, resolvendo todas essas questões, a gente vai ter isso daqui. Vai ter menos 2 quando eu passar isso daqui. 30 eu passei multiplicando, que estava dividindo. E todo esse valor aqui dá menos 0,005. Tá, dito tudo isso, eu só preciso fazer menos 2 vezes 30, que dá menos 60, e fazer menos 60 dividido por menos 0,005. Isso tudo dá 12.000 minutos. Breno, 12.000 minutos é fácil, mas a questão não pediu em minutos, a questão pediu em horas. Opa, a questão pediu em horas. Se a gente achou 12.000 minutos, a gente só precisa dividir 12.000 por 60, né? Então, pessoal, já que dá 12.000 dividido por 60, a gente sabe que isso aí dá 200. Nossa resposta é a letra D novamente. E para qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, estamos sempre a postos. A minha sugestão é sempre façam as apostilas, resolvam os exercícios, tirem dúvidas no plantão e para o que precisar estamos aqui.